Como fomos feitos filhos de Deus é o tema de hoje à noite. Irmão, põe um pouco mais de grave na minha voz, por favor. Mais um pouco de grave, mas se puder aumentar mais um pouquinho, eu estou gritando aqui. Eu estou gritando para sair voz e não está saindo voz. Por favor. Faça aí um milagre aí. Isso. Você está vendo? Um milagre aconteceu. Como fomos feitos filhos de Deus. Está dando para ouvir legal minha voz? Então, sim, vamos continuar, né? Existe uma crença no Brasil ou em todo o mundo que as pessoas acreditam que todo ser humano ele é filho de Deus. Mas pelas revelações das Sagradas Escrituras, hoje eu trouxe esse tema, foi justamente para você que ainda não é convertido, não foi batizado, que ainda não entende sobre esse assunto, para que você tire todas as suas dúvidas e chegue ao conhecimento, porque existe muitas pregações pregadas que distorcem a palavra e tem que alguém ter coragem de trazer a verdade como está revelada. E para você que não é batizado, não é convertido, você tem a noção para quando você abordar uma pessoa, você explicar para essa pessoa o que diz as Sagradas Escrituras. Está filmando, minha irmã? Pois é. E para que nós cheguemos a esse entendimento, nós precisamos ir lá no início da criação, para que nós possamos entender e paginar várias páginas da Bíblia, para nós chegar ao conhecimento desse tema. Eu não vou conseguir ficar paginando muito a Bíblia junto com vocês, por causa da dificuldade que eu tenho de cansaço nas minhas mãos, mas eu vou citando o versículo e vocês vão procurando. Eu vou pedir para o meu irmão Júnior, pode ser, meu irmão? Você ser o meu porta-voz, o meu auxiliar, para você ler os versículos que eu pedi para você ler, para que nós não tomar muito tempo eu paginando a Bíblia aqui. Tá bom, meu irmão? Se me ajudar? E para nós começar, meu irmão, abre as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2 e versículo 7, para o nosso entendimento. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7. Todos encontraram? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Acertei? Fale de cor. Se sua Bíblia não está igual à minha, meu irmão, é de outra tradução, mas as palavras elas têm os mesmos significados. É porque a Bíblia original ela traduzida para a nossa língua portuguesa, tem palavras de hebraica e aramaica e grega, que a Bíblia original foi escrita nesses 3 idiomas. Aí tem palavras que às vezes tem 2 ou 3 com o mesmo significado. Já me perguntaram como acreditar na Bíblia, se existe várias Bíblias. Eu falei, não existe várias Bíblias. Existe uma só original, mas traduzida várias palavras que têm o mesmo significado. Por isso que as editoras elas fizeram várias traduções. Amém? É só um lembrete. E aqui o segundo versículo, o segundo capítulo do livro de Gênesis, no versículo 7, que disse que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Esse versículo ele deixa bem claro que nós não temos uma alma dentro de nós, como as novelas, os filmes já mostraram,
aquele corpo vivo saindo de dentro de um corpo morto, e onde a igreja romana elas pregam que aquele espírito, se o cara foi bom ele vai para o céu, se foi ruim vai para o inferno, se foi mais ou menos bom ou ruim ele vai para um tal de purgatório. Isso não existe nenhuma base bíblica, nenhuma sustentação bíblica para essa heresia tão grande. A doutrina de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a Bíblia revela que nós não temos uma alma dentro de nós. Nós somos a própria alma vivente. Meu irmão, já esclarecendo. Mesmo a palavra alma, ela vem do original para o português, que quer dizer corpo, vida e mente. Corpo, vida e mente. E o que acontece com a alma quando ela peca? Gênesis capítulo 2, onde você está mesmo? No versículo 16 e 17. Por favor, irmão Júnior, eu vou precisar do seu auxílio. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você viu? No dia que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali eles pecaram a primeira vez, e no primeiro pecado logo eles morreram. Morreram que a vida espiritual para Deus. E o que prega é o que diz que a alma não morre. Mas aquele casal morreu para Deus na hora que eles comeram o fruto. E pecaram a primeira vez, ali o pecado deles foi uma ferida mortal, e eles morreram. Mesmo se baseando nos evangelhos, onde Jesus ele disse que aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino do céu. Outra passagem ele disse: deixai vir as minhas crianças, porque são delas o reino do céu. Com essas palavras de Jesus nós chegamos ao entendimento que quando a criança morre, ela vai ser sepultada, mas quando Jesus voltar, ela não vai passar por juízo, julgamento, porque ela morreu sem pecado. Ela vai ser levada ao céu, junto com todos que vai ser arrebatado no dia que Jesus vier. Não arrebatamento secreto como a outras doutrinas pregam. Vai ser levado os vivos e os mortos todos juntos. Isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, você na sua casa você pode ver, que prova que Jesus ele vai vir buscar os vivos e os mortos em Cristo. Isso também lá em 1 Coríntios 15, 51 em diante, você vê Paulo dizendo: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, e seremos levados com um corpo imortal, com um corpo incorruptível, né? Isso aí, meu irmão, que nós estamos entendendo hoje, é que Deus, Ele não fez nós para morrer, mas sabemos que quando nós cometemos o primeiro pecado na nossa vida, nós morremos para Deus. Eu não sei que idade eu tinha quando eu cometi o primeiro pecado, mas segundo as Sagradas Escrituras, eu morri para Deus no dia que eu pequei a primeira vez. E uma criança, quando ela cresce, a Bíblia também não diz que idade ela tem, mas quando ela pecar a primeira vez, que o pecado se consumar no seu coração, aquela ferida mortal, ela mata a alma. O ser humano fica a pessoa com a vida
física, porque Deus fez o ser humano com duas vidas, a vida física e a vida espiritual. E a alma, ela é corpo, vida e mente. O que morre? A vida. A vida espiritual, ela morre. Mas a vida física, ela continua. O casal permaneceu vivo. Adão viveu 930 anos. E quando Deus fez o homem, que eu falei, Ele não fez para morrer, porque no jardim do Éden Deus plantou duas plantas, além das outras que já tinham, duas plantas importantes, que foi a planta do conhecimento do bem e do mal, e lá também já estava a árvore da vida. Ali o homem, se ele não tivesse comido da planta do conhecimento do bem e do mal, ele ia comer o fruto da árvore da vida e se eternizar como Deus. É eterno. Deus fez o homem à sua semelhança, ele não ia morrer. E por que Deus plantou essas duas plantas? Para testar a fidelidade do homem. Porque Deus, ele já tinha criado o ser no céu, e lá existia ser fiel e infiel nos seus pensamentos, que eram os anjos. E como aqueles seres infiéis, eles desceram do céu, que foi uma parte dos anjos, né, da terceira, de três partes dos anjos, uma era infiel. E aí Deus, ele não queria mais levar para o céu pessoas sem ser testada a sua fidelidade. Ele só vai levar para o céu pessoas fiéis. Por isso ele colocou as duas árvores para testar, mas Deus não armou ali uma arapuca para pegar o homem, não. Ele avisou que se eles comessem daquela planta, eles morreriam. Eles comeram consciente. E Deus, quando fez o ser humano, Ele fez e deu a sua identidade. Os filhos de Deus eram idênticos ao Pai. Ali era um certificado de filhos de Deus. Fez também a sua semelhança. O ser humano, ele era semelhante a Deus. Em caráter, não pecava, não tinha inveja, não tinha arrogância. Era idêntico ao Pai. E preparou um paraíso para aqueles seres humanos. No paraíso, Deus deu a eles tudo o que eles precisavam, do bom e do melhor, para eles viverem uma vida feliz. Tudo o que eles precisavam para o seu suprimento, Deus colocou para eles. E Deus todos os dias descia do céu, na virada do dia, para abraçar seus filhinhos, ensinar os mandamentos, as leis, e vivia tudo em perfeita harmonia. Era paz e felicidade. Mas Satanás, vendo aquela felicidade naquela família, ele bolou um plano para destruir aquela família. Ele luta dia e noite mesmo, para lutar, para destruir as famílias, porque ele sabe que família desestruturada, ela se distancia de Deus. E foi o que aconteceu. Desestruturou aquela família se distanciara de Deus e fez um estrago. Gênesis 3, 1 ao 4. Vamos ver o que ele fez. Ele se incorporou numa serpente para colocar o seu plano em prática.
Gênesis capítulo 3, 1 ao 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aí está a doutrina, né, de que a alma não morre. A doutrina da serpente. Deus, ele disse: a alma que pecar, essa morrerá. Aí veio a serpente e disse: ela não morrerá. Só que essa doutrina da serpente, ela está sendo pregada em todo mundo, dizendo que a alma não morre. E aí, meu irmão, com essa mentira, porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele conseguiu destruir a paz daquele casal, dos seres humanos. E ali, quando eles pecaram, que eles morreram para Deus, ali eles foram pegados e levados. O ser humano, ele foi levado ao cativeiro, sequestrado, e se tornou escravo do inimigo. E ele fez da humanidade seu escravo, levando ao cativeiro, e os seres humanos perdendo a certidão de filhos de Deus, e passou a viver na posse dele. Que tamanho estrago! E a semelhança que o ser humano tinha de Deus, que não pecava, não tinha ira nem ódio, não era blasfemador, nem arrogante, passou-se a ter a semelhança de Satanás. Pecador que nem ele, arrogante, mentiroso, cheio de ódio. E tem uns indivíduos por aí que cometem tanta atrocidade pelo mundo, que sequestra, mata, esquarteja, comete cada barbaridade que a gente fica até imaginando se a gente pode chamar de ser humano. Olha o estrago que o pecado causou, a chegar a tal ponto. E quando Deus, ele veio na virada do dia, que quando ele chegou, toda vez quando ele chegava no jardim, o casal corria ao seu encontro para abraçar e conversar com o Pai. Nesse dia, Deus, quando chegou, o casal foi correndo ao contrário. Foram se distanciando, se escondendo de Deus, por causa que eles tinham pecado. O pecado, ele distancia o pecador de Deus. Isaías 59, 1 e 2, até diz que Deus não está com o braço encolhido para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades afastam nós de Deus, e os nossos pecados encobre Deus para que o rosto dele não o veja e não possa ouvir. Leia, meu irmão Júnior, esse versículo, eu só abreviei, por favor. Isaías 59, 1 e 2. 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Enquanto nós mais pecamos, mais distante de Deus nós ficamos. O pecado faz isso. E aquele casal, quando Deus chegou lá, que ele estava ali no desespero, fazendo vestes de folha de figueira para se vestir, é porque eles se viram nu. Antes do pecado, eles tinham um olhar espiritual, e eles se enxergavam como se eles tivessem vestido com aquelas vestes espirituais que está lá em Apocalipse 7, 13 e 14, vestes finas e vestes de honra. E o casal, ele se enxergava vestido nas vestes espirituais, com o olhar espiritual que eles tinham. Só que quando eles pecaram, que eles morreram espiritualmente, ali eles ficaram só com a visão material e se viram nus, né? E Deus ali teve que matar um animal, um inocente, para solucionar o pecado daquele casal. Aquele inocente que foi morto para fazer vestes para o casal, ali já estava simbolizando que um inocente ia vir morrer para solucionar todo o pecado da humanidade, que é o Cordeiro de Deus. Ali já foi um evangelho pregado em símbolo, quando Deus fez tudo aquilo ali. E ali, como a serpente usou a mulher para que a semente do pecado se espalhasse no mundo, ele disse também que da semente da mulher geraria um descendente para esmagar a cabeça da serpente. E Deus prometeu. E ele veio. Evangelho de João, capítulo 1. Água. Estou na garganta seca. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Eu estou aberto aqui, eu vou ler, irmão Júnior. Evangelho de João, capítulo 1, 10, 11 e 12. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esse verbo que estava no mundo, meu irmão, é Jesus que veio ao mundo. Que antes ele era uma promessa de Deus, e Deus enviou o seu Filho amado para morrer por todos nós. Eu quero que você preste atenção nesse versículo 12, porque é o versículo que dá nome a esse tema de hoje à noite: como fomos feitos filhos de Deus. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Mas todos quantos receberam Jesus, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Meu irmão, eu já preguei tanto o evangelho em vários lugares por onde andei, e já ouvi pessoas dizer que quem inventou
esse negócio de aceitar Jesus e se batizar foi os crentes. Outros disseram que isso aí foi besteira de crente. Mas não é. Isso é lei de Deus. Isso é Bíblia. Que diz que aquele que receberam Jesus, a eles foi dado o poder de ser feitos filhos de Deus. Receber e aceitar a mesma coisa. Porque fomos feitos filhos de Deus através de receber Jesus. É porque nós estávamos mortos para Cristo e Deus, quando enviou Jesus, foi para nos dar vida. Porque Ele é o autor da vida, só Ele pode nos dar vida novamente, quando estávamos nós mortos para Deus. E Ele, o autor da vida, Ele é o único que pode nos dar vida novamente, quando nós recebemos Ele. E quando recebemos Jesus, ali nós estamos aceitando Ele resgatar nós que estávamos no cativeiro. Ele veio para pagar o preço, pois o salário do pecado é a morte, e Jesus, com sua morte na cruz, Ele pagou o preço do resgate, para que nós fôssemos resgatados do cativeiro de Satanás, e tornar filhos de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Você vai mais para frente um pouquinho que você chega lá. Depois de João, Atos, Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, e o próximo já é Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Todos encontraram? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele, Jesus, nos deu vida quando estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Só Jesus pode nos dar vida. Só Jesus, meu irmão e minha irmã, que ainda não se converteu a Jesus, é que pode lhe dar vida. Porque no seu primeiro pecado, segundo a palavra de Deus, a pessoa morre para Deus. Mas quando nós estávamos mortos para Deus, Jesus, Ele veio justamente para nos resgatar e dar vida, e nos adotar novamente como filho de Deus, porque nós perdemos a certidão de filho de Deus, o certificado, quando nós morremos no primeiro pecado. Aí mesmo no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Claro, né? Fomos adotados. Através de Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para adotar todos nós como filhos novamente, porque nós tínhamos deixado de ser filhos de Deus. Volta aí umas 2 ou 3 páginas da sua Bíblia para o livro de Gálatas, capítulo 4, e versículo 4 e 5. Dá para o nosso entendimento. Gálatas 4, verso 4 e 5. Isso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, no tempo certo de Deus, Ele honrou a sua promessa que Ele fez lá no Éden, que a mulher ela ia gerar um descendente, nascido da mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei e receber a adoção de filho. Vendo, meu irmão, como foi que nós se tornamos novamente filhos de Deus? Através do seu Filho amado, que veio me adotar e veio adotar todos aqueles que receber Ele, para se tornar filho de Deus. Nascido sobre a lei, que lei é essa? Lei que causa tanta confusão na cabeça de pessoas que às vezes lê e não entende. Porque Deus ele deixou duas leis, a lei moral e a lei cerimonial. E Jesus, Ele é a lei. Aquela lei cerimonial que naquele tempo, no Antigo Testamento, o Evangelho de Deus ele era pregado através de símbolos, de rituais, que as pessoas quando pecavam tinham que pegar um animal e levar no templo e diante do sacerdote. Ali ele colocava as suas mãos na cabeça daquele animal inocente, confessava os seus pecados, e ali ele matava aquele inocente por causa do pecado dele, para receber o perdão dos pecados. Ali foi uma forma que Deus encontrou para que as pessoas não fossem esquecendo que um dia Jesus ia vir para resgatar todos eles também, e para que ficasse na memória deles que eles tinham que acreditar no Jesus que vinha, e manter aquela memória daquele povo de geração em geração. Foi criado esses rituais, e mostrando para todos eles que o pecado deles, inocente, estava perdendo a vida por causa do pecado deles. E ali era feito esse ritual em todo o Antigo Testamento. Só que nada daquilo ali tinha valido a pena se Jesus não tivesse vindo morrer para resgatar todos eles, porque não era a morte do animal que ia levar eles para o céu, mas sim era uma crença, uma fé que eles tinham em Jesus, e honrava o mandamento de Deus, que ali eram as condições que tinha para eles, era fazer aqueles rituais, obedecendo a Deus, crendo que Jesus ia vir resgatar eles. E Jesus veio para resgatar aqueles que estavam sob a lei, e que quando Jesus ele vier, é que ele vai ressuscitar todo esse povo que temeram e foram obedientes a ele, e levar junto com nós, todos nós que estamos no tempo da graça. E nós que estamos no tempo da graça, meu irmão, que o que Deus pede de nós não é que nós vamos sacrificar um animal, não é que nós vamos ter que sacrificar um inocente, porque o inocente de Deus já fez o sacrifício perfeito para resgatar eu e resgatar você. E quando Jesus vier, aqueles que estavam sob a lei cerimonial, e nós que estamos debaixo da graça de Deus, e acreditar e confiar em Jesus, e honrar seus mandamentos, e fazer o que ele disse, a receber Jesus, e descer as águas batismais, e viver uma vida com Deus, todos nós vamos ser levados junto com eles. E como é que nós temos que fazer? Jesus ele nos ensina.
no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 3. A isso respondeu-lhe. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, porque está morto. E morto não entra no céu. Só entra no céu as pessoas vivificadas com Jesus, que Jesus veio para dar vida. E as pessoas que não nasceram de novo não podem entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus deixou bem claro. E quando ele falou isso aí, deu um nó na cabeça de Nicodemos, que ele não entendeu nada. Como pode um homem já velho voltar ao ventre materno e nascer de novo? E Jesus deixou bem claro. Aí Jesus falou mais claro. No mesmo capítulo 3, versículo 5, Jesus ele disse: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem falou essa palavra foi o mesmo que disse que passará céus e a terra, mas sua palavra não passará. Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui ele ensinou para todos nós como entrar no reino do céu, nascido das águas e do Espírito Santo. O batismo, meu irmão e minha irmã, ele é um sepultamento de um homem que estava morto com a sua vida espiritual, e lá ele vai sepultar aquela vida morta para nascer de novo. Assim como Jesus foi sepultado e ressuscitou, o batismo ele é um simbolismo de tudo isso. Romanos capítulo 6 e versículo 4 e versículo 5, nós vamos entender tudo isso. Do Evangelho de João que você está, passa Atos, depois é Romanos. Romanos 6, 4 e 5. Romanos 6, 4 Todos encontraram? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ficou bem entendido, né, meu irmão? Nós fomos sepultados junto com ele no batismo. O batismo, além de ter a simbologia de um sepultamento de uma pessoa que estava morta para Deus, para ressuscitar, nascer novamente ele, uma nova criatura, também é a renúncia do pecado, como João Batista ele pregava. Batismo de arrependimento. Ali é quando nós
renunciamos todas as coisas pecaminosas do mundo e decidimos a viver uma vida com Deus. Ali é quando o ser humano ele vai às águas cheio de pecado, estava no lamaçal do pecado, ele desce às águas, e quando ele mergulha na água, para ele nascer de novo, todos os pecados que estavam com ele, naquele mergulho ele é lavado nas águas, porque Deus disse que eu lançarei todos os vossos pecados no mar do esquecimento, não lembrarei mais. E ali sai o ser humano novo novamente, aquela criança que Deus disse que aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino do céu. E ali nasce aquela criança novamente. Só que aquela criança, meu irmão, ela não pode mais crescer. Ela tem que ser criança para toda a vida. Porque a criança, ela quer estar sempre pertinho do pai. A criança, quando ela se distancia do pai, ela se perde. E às vezes nós nascemos novamente e queremos crescer, se distanciar do pai, andar em caminho errado novamente. Só, meu irmão, quando você perceber que o seu caminho que você está andando está errado, tente voltar. Essa criança, ela não pode se ausentar de Deus mais. Permanecer criança. Porque se não ser criança, não entra não. Criança chora. Quando você sentir que você está longe do pai, chora. Aquebranta teu coração, a tua alma, busca o teu Deus. E volta para pertinho do pai. Porque é nos braços do pai que nós encontramos consolo para nossa alma. E o batismo, meu irmão, ele é uma aliança que nós faz com Deus. Essa aliança Deus fez com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, para Deus ter um povo marcado, um povo escolhido, um povo eleito, um povo santo. Santo na Bíblia quer dizer separado, para que todos recebessem a marca de Deus. Eu não vou pedir para que você volte no livro de Gênesis, mas você pode conferir na sua casa. Mas o meu irmão Júnior está com a Bíblia aí eletrônica. Ele vai ler uns 3 versículos para nós entender que Deus, ele sempre teve um povo escolhido, o seu povo marcado para levar ao céu. E o batismo, quando nós recebemos o batismo, ali nós recebemos a marca de Deus. E ali nós recebemos novamente a nossa certidão de filho de Deus. Meu irmão, nós aqui nesse mundo, se nós não tiver registrado no cartório, nós não recebemos nenhum benefício das autoridades desse mundo, porque nós não existimos nesse mundo se não tiver um registro no cartório. Nós não faz parte desse mundo se não for registrado nos livros dos cartórios. Da mesma forma, é no céu.
quando nós se batizamos e recebemos o batismo com o Espírito Santo, o nosso nome é registrado no livro da vida do céu, registrado no cartório de Deus. É o livro de Deus, o livro da vida. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, esse não pode entrar no céu, porque não pertence ao povo do céu. Antes, meu irmão Júnior, de você ir para Gênesis, veja em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. O que está escrito, meu irmão, as pessoas que não tiver o seu nome escrito no livro da vida? Apocalipse 20, 15. E, se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso é preciso o nosso nome estar escrito lá no cartório de Deus, o livro da vida. Aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E quando nós somos registrados, quando nós fomos adotados novamente por Deus e tornados filhos de Deus, através de ter recebido Jesus e descido as águas batismais, recebeu o Espírito Santo, aí é que o nosso nome é escrito no cartório celestial, para que nós se torne cidadão do céu. E a marca que nós recebemos hoje veio desde o início, meu irmão Júnior. Gênesis 17, versículo 7, por favor. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Você viu que Deus ele fez uma aliança com Abraão? O capítulo 17, se você ler, você vê todos os detalhes. Mas lendo esse versículo só para nosso entendimento, Deus ele disse para Abraão que era para ele receber uma marca e todos os seus descendentes, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua descendência. O batismo antigamente era válido através da circuncisão. E no versículo 13, meu irmão, no mesmo capítulo, (17, 13) Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. E também o 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Aí a obediência a Deus, né? Deus ele deu a ordem a Abraão para levar seu filho Ismael, que tinha 13 anos nesse tempo. Ismael, filho de um homem livre, de um homem escolhido, mas também era filho de uma escrava, de uma mulher egípcia de nome Agar. Era filho de livre e filho de escravo. E todos os escravos nascidos na casa de Abraão, e todos os comprados pelo dinheiro dele. Meu irmão, nós estudando de Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia tanto de forma literal como simbólica, porque a Bíblia ela foi escrita de duas formas para o nosso entendimento. É por isso que é difícil de entender a Bíblia. O livro de Apocalipse, 95% você não entende como ler. E nessa passagem aqui, quando Deus pediu levasse tanto o seu filho, nascido filho de livre, filho de escravo,
para circuncidar e levar todos os seus escravos, porque era a única descendência que Abraão tinha nesse tempo. Isaac ainda não tinha nascido, ainda faltava um ano para Isaac nascer, e todos os descendentes de Abraão que ele tinha nesse povo. E ali ele já traz para nós um simbolismo no dia de hoje. Aquele filho do livre, filho escravo, simboliza a criança que nasce na casa de pais que já são crentes, que nasce filho de livre. Mas essa criança cresce, quando ela conhece o pecado, ela se torna filho da escravidão. Da mesma forma, aqueles escravos que nasceram na casa do livre, que era Abraão, nasceram na casa de uma pessoa já liberta, mas também era escravo, teve que receber a marca. E aqueles escravos comprados era eu. Talvez muitos se identificam também com eu, porque eu nasci não em casa de livre, de pessoa liberta, mas nasci em meio à escravidão. Cresci como escravo e me tornei escravo até o ano de 2012, quando eu recebi esse diagnóstico dessa doença que me levava a óbito. Eu resolvi buscar Jesus para me salvar, porque essa doença leva a óbito. Eu ainda estou vivo, ainda pela misericórdia de Deus, mas a minha vida, só um milagre de Deus para que eu possa viver mais dias. E eu, nessa escravidão, resolvi buscar o resgatador, e recebi Jesus na minha vida, e Jesus me recebeu, porque Ele disse: vem a mim como estás, que eu te aceitarei. Ele me aceitou do jeito que eu estava, do lamaçal do pecado, e Ele disse que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E ali aquele escravo foi comprado e lavado com o sangue de Jesus. Jesus, Ele pagou o preço para me resgatar, mesmo que eu não merecia, nem era digno de ser resgatado. E aqueles escravos na casa de Abraão, tanto os nascidos como os comprados, todos eles também foram comprados com o preço do resgate de Jesus, simbolizando que nós é escravo. Nós era escravo. Muitas vezes nós que já somos convertidos, às vezes nós prestamos serviço como escravo ainda para o inimigo. A escravidão só vai acabar quando Jesus voltar. Vamos fazer de tudo para que nós não preste serviço ao inimigo, que nós não somos mais escravos dele. Nós já fomos resgatados do cativeiro de Satanás. Só que infelizmente tem muito crente que, mesmo que foi resgatado, mas gosta da inágua, e gosta de viver na inágua escravidão, e ainda presta serviço para o inimigo. E ali aquela aliança da circuncisão, ela foi transferida para o batismo. Colossenses 2:11, 12 e 13, por favor. No livro de Colossenses, capítulo 2, 11, 12 e 13. Colossenses 2, 11, 12 e 13. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que
que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Você viu, a circuncisão não é feito mais por mão, mas sim pelo despojamento através do batismo. A circuncisão era a marca que as pessoas recebiam na pele tão dolorida, e hoje a circuncisão é na nossa mente e no nosso coração, que nós somos marcados através do batismo. E por que eu levei essa história de Abraão? Porque todos os que são eleitos de Deus se tornamos descendentes de Abraão através do batismo hoje. Em Gálatas, meu irmão, 3, versículo 14, leia aí, por favor. Vocês estão acompanhando, meu irmão? Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para nós receber a promessa, leia novamente, meu irmão Júnior, por favor. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Para que a bênção de Abraão chegasse em nós, gentio. O que é gentio? É nós que não pertencia à linhagem de Abraão. Assim também como aqueles escravos não pertenciam à linhagem de Abraão. Mas através da circuncisão eles se tornaram descendentes de Abraão, herdeiro da promessa e filho de Deus. E nós, através do batismo também, nós somos herdeiros dessa promessa. No mesmo capítulo, versículo 29, meu irmão. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pronto. Se sois herdeiros de Abraão, meu irmão Júnior, lê novamente, eu estou com meus ouvidos meio tapados. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ficou bem claro, né? Gálatas 4, versículo 7. Vê o que aqui diz. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Você está vendo, meu irmão? Você não é mais escravo. Você é filho e herdeiro de Deus, depois que recebeu Jesus. Que promessa linda, né? Aí fala tanto de promessa. Que promessa é essa? Vamos lá para 1 João, capítulo 2, que fica pertinho de Apocalipse. Nós já estamos terminando, viu, meu irmão? Estamos terminando, aguarda só um minutinho. Agora nós já vamos finalizar. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Para nós ver que promessa é essa. 1 João 2, 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Irmão, a música de fundo aí mais alta um pouco. Esse versículo nos revela a maior promessa de Deus que Ele fez com a humanidade. Tantas promessas Deus fez, tanta aliança, mas a maior promessa que Deus fez para todos nós é essa promessa da vida eterna, de nós ser herdeiro do céu.
uma promessa que nunca vai ter fim para aquele que está em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, não precisa nem de você ir, lá diz que olho nenhum viu, nem ouvido ouviram, e nem penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aquele que Ele ama. Você imagina, meu irmão, você ser herdeiro de Deus, herdeiro do céu, receber a promessa de Deus através de uma coisa tão simples que Deus pede para nós. Um dia eu estava evangelizando a pessoa e dizendo que precisava para ser salvo, se não se tornasse criança novamente, não entrava no céu. Ele disse: então está tão difícil de alguém ser salvo. Meu irmão, difícil, e Deus não fez nenhuma dificuldade. Foi sair do seu trono de glória e majestade para nascer de uma mulher e vir a esse mundo para sofrer o tanto quanto o meu teu Jesus sofreu. Ele sofreu fome, sono, frio, calor, levou bufetada na cara, cuspida, e foi cortado e moído por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que te trouxe o castigo que nos trouxe a paz, Ele levou sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se fez maldito naquele madeiro por causa das maldições que ia cair sobre nós, caiu sobre Ele, para nós ser libertos daquelas maldições do pecado. Tão grande foi, tão grande coisa meu Jesus fez para nos libertar do cativeiro, nos dar vida, e fazer uma promessa dessa tão grande para nós que não somos dignos e nem merecedor dessa promessa. Mas o que Ele quer de nós é a nossa obediência, a temença a Deus, para que nós seja herdeiro dessa promessa, e Ele chama nós de filho novamente. Nesse mesmo livro de João, 1 João capítulo 3, versículo 1, veja o que diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Você viu o que está escrito, né? Que grande amor teve o Pai de nós ser chamado filho de Deus. E lembra que lá no início da mensagem eu falei que nós perdemos a semelhança de Deus, fomos roubados. Veja o versículo 2 do mesmo capítulo 3, que essa semelhança ela vai ser devolvida a nós, que nós perdemos essa semelhança de Deus, mas Deus vai devolver novamente. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Haveremos de ver como Ele é, e nós seremos novamente restaurados,
transformada e levada ao céu e viver aquela vida que nós tanto precisamos viver. Apocalipse 21, versículo 3 e 4, não preciso nem você e o irmão Júnior para quando é bem ligeiro. O que é que vai acontecer com nós? Só mais esse versículo, irmão, eu vamos orar. Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Pronto, irmão expedito. De Gênesis a Apocalipse nós resumimos aqui, para encontrar toda essa resposta de como fomos feitos filhos de Deus, através de Jesus, que veio nos adotar, para devolver ao Pai nós como filho novamente. Fez todos os trâmites legais, pagou o preço do resgate, por amor de mim, por amor de você. Ele fez tudo isso, e esse amor ele se estende para todos vocês, meu irmão, que ainda não são convertidos, que precisa tomar uma decisão. Eu não vou chegar até você e perguntar se você quer receber Jesus, aceitar Ele como teu Salvador, como muitas denominações fazem. Mas acredito que os vossos corações, de hoje em diante, vai sempre pensar nesse tema que vamos pregar, que só há uma forma de entrar no céu: se nascer novamente, aceitar ser resgatado por Jesus, para Ele dar vida e transformar e levar para o céu, para nós receber aquelas maravilhas que Deus preparou. É você que vai meditar e refletir e buscar o entendimento que você quer para a sua alma. Porque aquele que diz que ninguém vai para o céu se não nascer de novo, ele não vai dar um jeitinho, ele não vai voltar atrás na sua palavra, porque Ele é um justo juiz, Ele é fiel, Ele vai cumprir tudo o que Ele falou, mas o que Ele falou Ele não volta atrás, Ele não muda. Tem muitas pessoas que às vezes vivem num relaxo, achando que Deus vai dar um jeitinho para salvar Ele de qualquer jeito, mas não é assim. As Sagradas Escrituras deixam claro. Medite no seu coração, com a sua mente, e veja esse tema que você ouviu hoje. Vamos orar? Falei tão alto agora. Feche os teus olhos. Eu quero agradecer a visita do meu filho que veio ali hoje. E eu esqueci antes, meu filho. Aquele rapaz bonito ali é meu filho, sua namorada. O meu outro filho eu convidei, mas ele com compromisso não deu para ele vir, tá? E agradecer as pessoas que estão me assistindo através do YouTube, pessoas de muitos municípios cearenses, capital, de São Paulo, vários municípios também. Eu enviei pedindo para assistir, eles disseram que me assistiram. Vamos orar. Fecha teus olhos, eleva teus pensamentos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por esse povo que veio assistir a tua palavra. Obrigado, meu Deus, por ter trazido todos eles, Pai. Meu Deus, abençoa cada um que esteve aqui nessa igreja hoje.
e todos os que estão me assistindo através do YouTube. Meu Deus, abençoa as casas deles, abençoa a família deles. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Aqui, meu Deus, viemos aprender a Tua palavra. Já Te louvamos, já Te glorificamos e já meditamos nas Sagradas Escrituras. E peço ao Senhor, meu Deus, que fique com nós onde nós estivermos. Acampa anjos ao redor de nós, Pai, e proteja, guarda e livra nós de todo o perigo e de todo o mal. Leva os teus filhinhos, as tuas filhinhas às casas deles, Pai. Em teus braços, proteja eles e dê a todos eles uma boa semana de paz, de harmonia e de felicidade. Meu Deus, derrama bênção sem medida sobre nós. Eu te peço, meu Deus amado, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.